Olá, muito bom dia para você. Tá na hora da informação, tá na hora de conferir o AB1 dessa quarta-feira, dia 4 de março. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Fábio Gomes, Gessé Ascioli e Franklin Portugal estão com a gente ao vivo nessa edição. Fábio chega com os principais assuntos do nosso portal porque tem atualizações sobre os municípios que foram afetados pelas fortes chuvas aqui na região. Fábio, bom dia para você. Monitorando, os desdobramentos das chuvas que aconteceram no interior do estado durante esses últimos dias. Um dado que a gente traz, que foi divulgado pela Defesa Social, pela Secretaria de Defesa Social, pela Secretaria de Defesa Civil, é que quase 1.000 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no agreste pernambucano. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes sobre esse assunto e também falando sobre outros assuntos que são destaque aqui no G1 Caruaru e região, pessoal. Muita gente afetada, hein, Fábio? Muita gente. Gessé vai trazer os detalhes de um mutirão que o Procon Caruaru está realizando para renegociação de dívidas bancárias. Olha só que assunto importante. Gessé, bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, um mutirão que acontece até o final do mês, com renegociação de dívidas, principalmente para quem tem aquelas dívidas bancárias, dívidas relacionadas ao cartão de crédito. Então, daqui a pouco a gente traz mais informações, como é que está funcionando e como as pessoas devem fazer para renegociação e resolver aí suas pendências junto às agências bancárias. Almir? Muito bem, Gessé. E sexta-feira é feriado em Pernambuco. Dia 6 de março é a nossa data magna. E Franklin vai falar sobre o funcionamento do comércio e de algumas instituições aqui em Caruaru nesse feriado estadual que se aproxima. Bom dia para você, Franklin. Muito bom dia para você, Almir. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no AB1. A gente sabe que em um feriado como esse, vários segmentos aí, instituições aí, ficam de portas fechadas para o atendimento ao público. Em contrapartida, há sim a possibilidade de jornada de trabalho quando a gente fala do comércio varejista, por exemplo. Então, há uma série de passos a serem seguidos para que haja essa permissão de jornada de trabalho por parte do comércio varejista numa data como essa, a data magna, e tudo isso está relacionado a uma documentação, um pedido de autorização junto ao Sindiloja, e é isso que a gente vai estar falando daqui a pouco, trazendo detalhes aqui, juntamente com um representante do Sindiloja Caruaru, para falar sobre este assunto. Daqui a pouco a gente volta, Almir. Muito bem, Franklin, Gessé, Fábio, estamos juntos nessa edição. E aqui no AB1 a gente também vai falar sobre as restrições do uso do celular nas escolas e nas instituições de ensino particulares e públicas, a partir da lei federal que está em vigor há um ano, pessoal. A gente vai ver como foi esse período de adaptação no entendimento dos alunos, dos professores e dos gestores também. Foi difícil no início, pelo costume que os alunos tinham de utilizar o celular, mas com a ajuda dos pais e um trabalho insistente da escola, nós temos conseguido lograr êxito e alcançar resultados muito melhores. Eles trazem o celular, eles podem portar o celular sem nenhum problema, a gente apenas restringe o uso. Então, se alguém é encontrado utilizando o celular, é levado à coordenação e ele recebe uma conversa com a gente para tentar dirimir a ideia do uso. Então, tudo isso e muito mais a partir de agora, no seu AB1 dessa quarta-feira. Então, são 11 horas mais 52 minutos e nós vamos juntos pela telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e região, e pelo Globoplay também. Aí do lado apareceu agora o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. E a gente começa dando uma olhada no clima aqui em Caruaru. Imagens ao vivo para você, a previsão do tempo. Está dizendo que o dia deve ser de céu nublado, a parcialmente nublado. A gente vê ali no horizonte muitas nuvens. Podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas, inclusive à noite. Agora a temperatura está marcando 29 graus e a mínima deve ficar ali na casa dos 21. E o Procon Caruaru deu início a mais um mutirão para a renegociação de dívidas bancárias. Durante esse mês de março, consumidores com pendências no cartão de crédito, no cheque especial e no empréstimo pessoal, por exemplo, podem ter descontos.
Gessé está chegando ao vivo com todos os detalhes agora. Não é isso, Gessé Racioli? É isso, Almir. A gente chega trazendo essa novidade importante, né, para quem tem alguma pendência aí para ser resolvida. Eu estou aqui com a Cíntia Nunes, que é gerente-geral do Procon Caruaru. Cíntia, esse é um mutirão que acontece durante todo o mês de março e para qual público específico, para quem deve ser, então, essas renegociações, para o pessoal de casa já ficar ligado. Boa tarde. Boa tarde. Pois é, a gente inicia o mês do consumidor, né, com esse mutirão que é promovido pela Febraban, Banco Central, Associação Procons Brasil, em que Procons de todo o Brasil estão participando, intermediando essa negociação com condições bem favoráveis para o consumidor que tem débitos junto a instituições financeiras, instituições bancárias. São débitos provenientes de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, contanto que esteja o débito em inadimplência, né, que esteja em atraso. Esse é o requisito para que haja essa possibilidade de negociação. É muito importante também verificar que o consumidor verificar se a instituição financeira que deseja negociar está participando do mutirão. No mutirão do ano passado, né, que são 2 edições por ano, essa é a primeira desse ano, foram 32 instituições financeiras que participaram e foram mais de 6 milhões de contratos negociados. Então, realmente, são condições bem diferenciadas, condições que o consumidor deve aproveitar, é algo realmente que inicia o mês do consumidor com o pé direito para que o consumidor possa regularizar a sua situação financeira e restabelecer, né, ter essa paz financeira para que possa voltar ao mercado de consumo. Além de resolver as pendências, tem a questão também de descontos, né? Ser mais favorável nesse período para se renegociar e conseguir aí um preço mais bom, um valor mais baixo para poder conseguir pagar. Isso, as instituições que estão participando, né, se comprometeram junto à Febraban de apresentar realmente condições em regime de mutirão, realmente para que esse mês seja bem especial, traga realmente algo diferenciado para o consumidor que busca negociar suas dívidas. Então, sendo a negociação em regime de mutirão, então há realmente esse compromisso das instituições financeiras com a Febraban, com o Banco Central, de trazer condições bem diferenciadas. Então, realmente, são descontos maiores, parcelamentos mais estendidos. Obviamente que é verificado o perfil de cada consumidor, o perfil de cada débito, para que possa ser apresentada uma condição diferenciada. Então, o consumidor que tiver esse débito, deseja negociar, então busque verificar inicialmente se a instituição está participando para que aproveite essas condições. E aí, Cíntia, o funcionamento continua o mesmo no horário do Procon? Precisa de agendamento? Isso, o presencial, o atendimento presencial, que é de segunda a sexta, das 8 às 14 horas, precisa que o consumidor faça o agendamento prévio e esse agendamento pode fazer tanto presencialmente como pelo nosso WhatsApp. É muito importante enfatizar que o consumidor que deseja negociar verifique antes se a instituição que ele deseja negociar está participando do mutirão. Então, é muito importante que faça esse contato previamente, verificar se seu débito se enquadra. Também é importante trazer para quem está nos assistindo que débitos que estejam com bens em garantia, por exemplo, quem tem débito referente a financiamento de moto, de carro, que está com alienação fiduciária, não entra nesse tipo de negociação. Débitos prescritos também não entram, nem débitos que estejam em dia também não entram nesse tipo de negociação, não há liquidação antecipada. Então, é importante que verifique antes, busque primeiro esse atendimento junto ao Procon, essa consulta, verificar se enquadra, para fazer esse agendamento com a gente, com o atendimento presencial, ou até mesmo com nossa plataforma Caruaru Digital. Muito obrigado, Cíntia, pelas informações. É isso, Almir. Para quem está em casa também, tem alguma pendência aí relacionada ao que foi trago aqui, né? Cheque especial, cartão de crédito, a gente sabe que tem sempre aquelas contas. Então, é só buscar o Procon Caruaru aqui na rua Silvino Macedo. Almir. É isso, Gessé, é uma oportunidade e tanto. A gente sabe como é difícil, né, para quem gosta de honrar os seus compromissos direitinho, né, fazer os pagamentos e tudo. Quando vem um aperto daqueles, às vezes foge o controle financeiro, né, Gessé? E essa é uma grande oportunidade de fato. Valeu? Daqui a pouquinho você está voltando com outros assuntos. E sexta-feira, pessoal, é feriado em Pernambuco, hein? Dia 6 é o dia da data magna do Estado. Mas em Caruaru, as lojas do comércio e os mercados poderão funcionar. Franklin, em Portugal, está com a gente também ao vivo e vai falar sobre esse assunto agora. Né, Franklin? Boa tarde para você. Olá, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Enquanto não haverá atendimento, por exemplo, em agências bancárias e setores, né, da administração pública, o comércio varejista, os lojistas poderão, desde que siga alguns passos e
Agora sim, a gente conversa aqui com Marcos Guimarães, vice-presidente do Sindiloja, para trazer esses esclarecimentos de que maneira, né, esses lojistas podem abrir as portas para não infringir a lei, né? O que eles devem fazer? Boa tarde para você, Marcos. Boa tarde, pessoal. São várias etapas que a gente tem que seguir, né? O lojista do comércio Caruaru, que tiver interesse de abrir neste feriado, dia 6 de março, da data da Carta Magna, ele terá que fazer uma solicitação de autorização no Sindiloja, tá? E para isso existe um site que a gente entra lá, é Sindiloja. Lá ele faz um cadastro, né, da sua empresa, informando a quantidade de funcionários que irá trabalhar, certo? Ao associado do Sindiloja não existe um custo para isso, mas quem não é associado ao Sindiloja, ele tem uma taxa que paga para essa autorização. E com isso, ele solicitando a autorização, ele fica resguardado de sofrer alguma penalidade em relação ao acordo da convenção coletiva, né? Que quem trabalhar no feriado sem autorização prévia dos sindicatos, Sindiloja, Sindec, eles poderá sofrer alguma sanção de multa. Estamos numa quarta-feira, então feriado na sexta. Como é que está esse prazo? Geralmente é importante fazer a solicitação quanto tempo antes e se ainda o prazo está valendo, né? Isso, é muito importante, né? A gente sempre fala para todos os comerciantes que eles se antecipem com isso, mas aqueles que estejam no limite do prazo, o prazo é hoje até às 17 horas. Você poderá entrar no site do esind.com.br, se quem não tem um cadastro, fazer o seu cadastro e até às 5 horas da tarde ele consegue fazer essa solicitação e autorização para trabalhar no dia 6 de março. Essa solicitação precisa detalhar, incluir funcionário por funcionário que vai estar trabalhando, por exemplo, num feriado? Isso, precisa incluir a quantidade de funcionários que irá trabalhar no feriado e com isso... Bom, infelizmente a gente perdeu o contato nesse momento com o Franklin em Portugal, mas a gente vai reconectar aqui o sinal para que a gente volte com as informações nesse AB1. Por enquanto, vamos para a redação agora, porque Fábio Gomes vai falar sobre os destaques de hoje no nosso portal. No G1 tem informações atualizadas sobre as chuvas registradas aqui no Agreste. Infelizmente, com muita gente que ficou desalojada ou desabrigada. Não é isso, Fábio? Boa tarde para você. Oi, Almir. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1. E é isso mesmo, a gente segue monitorando aqui do G1 a situação das chuvas aqui no estado de Pernambuco e a gente tem um dado indicativo que é muito triste. Esse dado ele foi divulgado pela Defesa Civil, quase 1.000 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas somente aqui na região agreste do estado de Pernambuco. Quando a gente recebeu esses dados como um todo no estado de Pernambuco, quase 3.000 pessoas estão dentro desse setor, né, dentro dessas pessoas desabrigadas ou desalojadas. Mais precisamente, aqui na região agreste tem 923 pessoas, né, no interior do estado. Essas pessoas são dos municípios de Bezerros, Jupi, Calçado, Jucati e também de Palmeirina. De acordo com a Defesa Civil, esse indicativo ele considera as pessoas desalojadas aquelas pessoas que precisaram deixar suas casas por risco ou danos estruturais e estão abrigadas em residências de parentes ou amigos, e no caso dos desabrigados, são aquelas pessoas que perderam a moradia e dependem de abrigos públicos ou da assistência do poder público. Esses dados mostram que em Calçado, por exemplo, tem 404 pessoas desabrigadas ou desalojadas. Em Jupi, possui 200 pessoas nessa situação. Palmeirina são 180 pessoas, em Jupi 79 pessoas e em Bezerros, aqui no Agreste Pernambucano, bem próximo a Caruaru, aparecem 60 pessoas dentro dessa característica de desabrigado ou desalojado. A gente acompanha, inclusive agora nesse momento, né, imagens das últimas chuvas registradas aqui no interior de Pernambuco e a gente segue fazendo esse monitoramento aqui pelo G1, Almir. Claro que sim, Fábio, claro que sim. E a gente também se pergunta até quando é que a gente vai continuar assistindo a essas cenas de tanto sofrimento, de tantas famílias em tantas cidades, quando a gente pensa no país inteiro, não é? E quando a gente pensa na nossa região também, evidentemente. Porque, puxa vida, eu fui criança um dia e eu lembro também essas mesmas cenas nos telejornais. Os meus pais assistindo na hora do almoço, na hora do jantar, e essas imagens aí sendo, evidentemente, exibidas, mostrando esses problemas. Aí a gente cresce, aí vem trabalhar nessa área de comunicação social e continua se deparando com esses problemas. Ou seja, é evidente que falta um planejamento mesmo por parte do poder público, e a gente pensa nele em todas as esferas. O poder público municipal, estadual, governo federal, ações profundas, não é? Estruturantes, que possam evitar esses problemas nas cidades que não param de crescer.
E de forma desordenada, os problemas também não param de acontecer toda vez que chove um pouco mais, porque a gente ainda está no verão. Depois é que vai vir o período realmente chuvoso, o período do inverno, e aí a gente vai assistir tudo isso de novo. Enfim, a gente segue acompanhando sim nessas informações do G1. E estou vendo que houve a divulgação de novos alertas do INMET, inclusive com relação a ventos fortes também, né, Fábio? Exatamente, Almir. A gente também segue acompanhando esse indicativo do INMET, né, o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil, né, que leva em conta esses alertas que servem para todo o Nordeste. E a gente tem uma informação importante porque os alertas no estado de Pernambuco eles foram renovados. Tanto o alerta vermelho como o alerta laranja e o alerta amarelo, eles foram renovados à meia-noite de hoje, com duração até às 11 horas da noite e 59 minutos ainda de hoje. Esse alerta ele pode ser renovado, a gente segue acompanhando aqui para saber, né, até quando esses alertas serão renovados pelo Instituto. Existe o risco de alagamentos, transbordamentos de rios e também deslizamento de encostas em áreas vulneráveis. Nas chuvas registradas durante a tarde da segunda-feira e a noite da segunda-feira também, nós já tivemos esses registros, né? A gente acompanha agora, inclusive, a imagem que foi divulgada pelo INMET dos alertas. O alerta amarelo, ele cobre o estado de Pernambuco e outros estados do Nordeste como um todo. A gente sabe também que, de acordo com o INMET, essas orientações, né, são de observar as alterações em encostas, permanecer em locais abrigados, desligar aparelhos eletrônicos, né, no caso das fortes chuvas, e também um quadro geral de energia em caso de situação de inundação ou também situação similar. Além disso, existe também a indicação de proteger os pertences, né, como os documentos pessoais, no caso da água invadir as residências, e também proteger ele em volta de sacos plásticos. Esses avisos eles afetam todo o estado de Pernambuco, e para conferir mais informações sobre eles, a gente separou aqui cada um dos municípios que foi notificado com cada um desses alertas. Almir? Muito bem, Fábio. Importante demais a gente acessar o portal para ficar por dentro desse acompanhamento que o G1 vem fazendo. Agora, conte pra gente, também tem informações no nosso portal a respeito daquela lei que garante uma pensão para as crianças que foram vítimas de microcefalia, não é? Como é que anda a aplicação dessa lei aqui no estado, hein, Fábio? Existe sim, Almir. E infelizmente a gente tem uma matéria falando sobre esse assunto, onde essa fila, né, de pessoas que devem receber esse auxílio, ela está meio que parada. Existem pelo menos 100 famílias aguardando esse tipo de auxílio, né? A gente tem na nossa matéria que 9 meses após a promulgação dessa lei federal que garante essa indenização às crianças nascidas com microcefalia associada ao Zika vírus, ainda muitas delas ainda não tiveram acesso a esse benefício e elas têm esse direito. A norma foi promulgada pelo Congresso Nacional em junho de 2025 e estabelece o pagamento de R$50 mil às famílias, além também de uma pensão vitalícia de R$ 8.475 por mês para essas pessoas. Em Pernambuco, cerca de 350 famílias recebem esse valor equivalente ao maior salário, né, do benefício do regime geral de previdência social, porém, mais de 100 crianças seguem sem acesso a esse recurso. Em todo o país, aproximadamente 1.500 crianças e famílias são impactadas. De acordo com a Germana Soares, que é presidente da Associação de Mães de Anjos, que apoia essas famílias afetadas pela síndrome congênita do vírus da Zika, a fila para essa concessão dos pagamentos está parada desde janeiro desse ano, e a demora nessa concessão dos benefícios começou a ser notada após a decisão do INSS de transferir a análise desses pedidos da Superintendência do Nordeste, no Recife, para ser avaliado cada um desses pedidos na Superintendência do Norte e Centro-Oeste em Anápolis, no estado de Goiás. Ela inclusive concedeu entrevista à TV Globo e a gente acompanha a fala dela a partir de agora. Nós vemos um processo lento, moroso, uma dificuldade fúteis, muitas vezes, sem comunicação humanizada com as famílias sem dignidade, ainda peregrinando, muitas vezes, uma assinatura, um carimbo médico, onde já é comprovado que essa criança é Zika, um número de pedidos surreal, onde teve uma chuva de indeferimentos, tirando o direito dessas crianças, que já é previsto em lei, que já está no papel. O que cobramos é uma providência desses dois órgãos, de celeridade, de precisão, que eles se organizem para dar o direito a realmente quem tem. Pois é, né? Como a gente sabe, esses pedidos eles precisam realmente dessa celeridade, né? Cada uma dessas famílias passa por essa dificuldade de lidar com diversos tipos de tratamento para essas crianças e também de situações do dia a dia que cada família sabe o que passa na pele nesse momento, né? Inclusive, a gente entrou em contato com o INSS, né, solicitando aí um posicionamento para saber o porquê esses benefícios dessas mais de 100 famílias ainda não foram concedidos e porquê esses pedidos estão sendo analisados no estado de Goiás. Mas até a última atualização dessa nossa reportagem,
reportagem a gente não teve esse retorno. Essa reportagem completa pode ser conferida acessando aqui no G1, porque nós entrevistamos também essas famílias que são diretamente afetadas, Almir. Muito bem, Fábio, muito bem, é isso, vamos seguir acompanhando, sim, claro que sim. Não basta a instituição de uma lei, ela é importante e, como a gente sabe, toda lei tem que ser cumprida. É um absurdo que isso esteja acontecendo com 100 crianças, com 100 famílias. A gente só imagina o tamanho do desafio e é um desafio envolvido por tanto amor por parte dessas mães. E não pode acontecer uma situação como essa, desse dinheiro não estar chegando, esse auxílio não estar chegando, é um direito e a gente vai seguir acompanhando, sim, sendo solidário a essas mães, a essas crianças e cumprindo o nosso papel jornalístico, evidentemente. Fábio, muito obrigado pelas informações de hoje, um bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também, até amanhã e uma excelente tarde para todo mundo que está ligado aqui com a gente. Valeu, Fábio. Agora é meio-dia, 9 minutos, pessoal. O assunto agora é pensão alimentícia, aquele valor que é pago aos filhos após a separação do casal. Muita gente tem perguntas sobre o valor, sobre a obrigação desse pagamento e a duração dele também. Então a gente vai falar com a repórter Aline Mello. Ela tem as informações sobre esse assunto agora. Aline, boa tarde para você. Oi, Ami, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Hoje estamos aqui para falar de pensão alimentícia, que é um direito fundamental a muitas crianças, mães, famílias. E para entender melhor como é que funciona tudo, estamos aqui com a advogada Marcela Souto Maior. Doutora, boa tarde para você. Como é que a gente pode explicar o que é a pensão alimentícia e, principalmente, quem é que tem direito? Olá, boa tarde a todos. Agradeço o convite de estar aqui. E a pensão alimentícia ela é um direito fundamental do ser humano. Desde a barriga, desde o embrião, já tem direito à pensão, aos alimentos gravídicos. E essa pensão vai se estender por toda a vida da criança, adolescente e adulto, que a gente vai tratar com a idade que pode chegar. E a pensão alimentícia ela engloba todos os direitos fundamentais da criança. Saúde, lazer, moradia, educação, tudo o que for necessário para a criança e o adolescente e o adulto viva com dignidade. Também tem casos de a pensão alimentícia ser arbitrada para cônjuges, que são casos, exceções, mas que também existem. Existe algum critério para estabelecer o valor a ser pago? Sim, claro. Existe um trinômio na justiça chamado necessidade de quem vai receber a pensão alimentícia, possibilidade de quem vai pagar a pensão alimentícia e a proporcionalidade. Quem paga mais é quem ganha mais, quem paga menos é quem ganha menos. Mas ambos genitores têm que contribuir com a formação, educação e a dignidade da criança e do adolescente. E aí, com esse direito garantido, a pessoa tem até qual idade para continuar recebendo? Olha, isso é uma briga judicial muito grande, mas o que a gente tem estabelecido hoje é que se estiver estudando, até os 24. Se não estiver estudando, até os 18. E esses 24 podem ser estendidos dependendo do caso. No caso de cônjuge, a gente tem na jurisprudência brasileira de 6 meses, 1 ano, até 2 anos de pensão alimentícia. A não ser aqueles casos que a pessoa não tem mais como voltar ao mercado de trabalho, que se estende por mais tempo. Mas a pensão alimentícia é um direito garantido. Agora tem uma pegadinha. Quem casar, perde a pensão alimentícia. Perfeito, muito obrigada. É importante estar aqui atentos aos seus direitos e buscar sempre o melhor para toda a sua família. Voltamos com você, Almir. Exatamente, Aline, exatamente. Muito obrigado pelas informações. Agora a gente vai para o momento WhatsApp, porque lá em Garanhuns, depois que uma tubulação pegou fogo em uma rua do bairro Dom Helder Câmara, ficaram abertos alguns buracos. E desde janeiro, esse problema não foi resolvido, de acordo com os moradores. Então, a gente vai ver o vídeo que a Fabiana Alves mandou para a gente. Vamos ver. Aqui, onde pegou fogo, ficou esse buraco aqui, está aberto, permanece aberto. Aqui você andando aqui mais embaixo. Tem esse outro. Aqui, ó. Tudo na mesma rua. Aqui outro, ó. Como tá o calçamento aqui. A gente passa aqui com as crianças arriscadas. Terminar abrindo outra craterazinha dessa que abriu aqui, ó. Devido às chuvas. Ó. E aqui mais embaixo. Esse outro, né, que tava menor, o carro acabou caindo e aumentou mais ainda. Tudo isso aqui na Coab 3 de Funta Reciclagem, aqui em Garanhuns.
Gente, que absurdo, não é? Como é que pode? A gente nem está falando de um buraco qualquer. A gente viu o tamanho, a profundidade, o perigo para as pessoas que moram por aí. Passar com as crianças, gente idosa, gente adulta, enfim, um perigo, não é? E a gente foi em busca de uma resposta junto aos responsáveis, viu, Fabiana? A Prefeitura de Garanhuns, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, disse que a tubulação mencionada foi destruída em decorrência de uma ação criminosa na qual o material foi incendiado. A recuperação do sistema já estava programada, mas por conta das fortes chuvas registradas recentemente, a Secretaria precisou priorizar atendimentos emergenciais em áreas mais afetadas pelas chuvas, a exemplo do distrito de São Pedro, da Rua Serra Branca, no Magano e na Coab 2. As intervenções necessárias permanecem no cronograma da pasta e deverão ser executadas nos próximos dias. Olha, a gente vai seguir aguardando porque a gente está diante de um grande problema. A gente reforça aqui que é um perigo para todas as pessoas que moram por ali e quem precisar passar por esses lugares também, né? Por esses locais aí, esses lugares de forma desavisada. Quem passar vai se deparar com uma situação muito perigosa. Então a gente vai seguir acompanhando e torcendo para que essas equipes cheguem junto, essas equipes da Prefeitura, para resolver esses problemas para os moradores. A Fabiana mandou esse vídeo preocupada e com toda a razão. Vamos seguir acompanhando, viu, Fabiana? Estamos juntos nessa missão também. E você também pode participar do Momento WhatsApp, tá aí com algum problema na sua rua, então você grava um vídeo e manda pra gente. Está aqui, ó, na base da tela, o nosso WhatsApp, 991988212. A gente está sempre aqui esperando, a gente está sempre à sua disposição. E vamos seguindo com o AB1. Então, agora é meio-dia, 15 minutos, chegou a hora do AB Emprego, porque quarta-feira também é dia de trazer as oportunidades oferecidas pelas agências do trabalho e pela Casa do Trabalhador. Então, vamos começar pelas oportunidades aqui em Caruaru. Em Caruaru tem 5 vagas para armador de estrutura de concreto, 15 vagas para auxiliar de armazenamento, 7 vagas para auxiliar de cozinha, 30 vagas para auxiliar de linha de produção, 3 vagas para carpinteiro, 4 para encanador, 2 vagas para estoquista, 2 também para operador de caixa, 3 para operador de máquinas de construção civil e mineração, 2 para operador de motosserra, vagas para padeiro e pasteleiro, 5 para pedreiro, 1 para podador de árvores, 2 vagas para repositor de mercadorias, 7 para servente de obras, vagas também para sushi man e técnico de programação e controle de serviços de manutenção. E 5 vagas para vendedor pracista. Muito bem, essas são as vagas de hoje para Caruaru e a gente lembra, a Casa do Trabalhador fica na rua Floriano Peixoto, 147, ali no centro da cidade, bem pertinho da Prefeitura. E funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 5 da tarde. Agora a gente vai saber quais são as oportunidades disponíveis em outras cidades do interior. Olha só. Em Arco Verde tem vagas para cobrador externo e montador de móveis. Em Belo Jardim tem uma vaga para jardineiro. Em Bezerros tem 2 vagas para agente de coleta de lixo, 7 para pedreiro e 3 para servente de obras. Em Garanhuns, 2 vagas para auxiliar administrativo e 1 para auxiliar de limpeza. Em Palmares tem 1 vaga para garçom. Em Pesqueira, 2 vagas para atendente de setor de frios e laticínios e 4 para fiscal de prevenção de perdas. Em Santa Cruz do Capibaribe, 6 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 2 para atendente de lanchonete, 6 vagas para atendente de lojas e mercados, 6 também para motorista entregador e 2 vagas para pedreiro. E em Serra Talhada tem 4 vagas para ajudante de motorista, 2 para auxiliar de linha de produção, 2 também para auxiliar operacional de logística, 8 vagas para empregado doméstico, 5 para estoquista, 4 vagas para motorista entregador, 3 para operador de caixa, 2 para pedreiro, 2 vagas para servente de obras e 4 para vendedor interno. E para conferir essas e outras oportunidades aqui no estado, é só acessar o site cedep.pe.gov.br. Ó, boa sorte para a turma toda.
E tem notícia boa sobre a geração de emprego aqui em Caruaru. Esse início de ano tem sido positivo. Dá só uma olhada, hein? De acordo com o CAGED, pessoal, a gente tem aqui, esses dados para você. Olha só, em janeiro foram abertos aqui em Caruaru 415 novos postos de trabalho. Tá vendo? Isso fez com que a cidade ocupasse o segundo lugar entre os municípios com mais empregados e com mais empregos criados nesse período aqui no estado, ficando atrás apenas do Recife. O setor de serviços foi o que mais gerou emprego. Foram criados 312 postos de trabalho. Ainda de acordo com o CAGED, em 2025, o município criou 4.351 postos de trabalho. Então a gente fica aqui na torcida para que esse ano de 2026 continue assim, com muitas oportunidades aqui na capital do Agreste. Agora a gente muda de assunto porque nesse mês de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher, uma data que representa a luta e a busca pelos direitos fundamentais à vida. E um assunto que continua muito presente, infelizmente, é a violência contra a mulher, não é, pessoal? Por isso, um centro universitário aqui de Caruaru recebe durante esse mês parte de uma iniciativa nacional de enfrentamento a esse tipo de violência. Um dia comum na faculdade, mas no estacionamento algo que chama a atenção. Quem não conhece, para com olhar curioso. As centenas de alunos e profissionais desse centro universitário agora terão na rotina este banco vermelho, para lembrar de uma luta importante, o enfrentamento ao feminicídio. O Banco Vermelho é um alerta para a sociedade. Nós precisamos nos comprometer, homens e mulheres, a enfrentar a violência contra a mulher a partir de diferentes ações. Então é uma campanha de conscientização que inicialmente nasce na Itália, mas que é institucionalizada no nosso país pelas iniciativas dos movimentos sociais, do poder público e de instituições de ensino superior. Valena não sabia do que se tratava, mas ao se aproximar e ler, adorou a ideia. A gente precisa levantar essa bandeira e não podemos deixar desmoronar, porque a maioria das pessoas fecha os olhos para essa realidade e a gente não pode, porque muitas mulheres estão aí perdendo suas vidas, as famílias perdendo seus entes queridos, né, que é as mulheres, os filhos ficando sem mães e nós não podemos ficar sem levantar essa bandeira. Mariana estuda aqui odontologia, já conhecia a ação que viu em outros lugares e diz que o banco vai ajudar a mulher a se proteger mais. Os colegas terão um aviso constante de que basta violência contra a mulher. Traz essa curiosidade e também mostrar para as pessoas, né, a luta pelo feminicídio, e também muitas pessoas não conhecem esse banco e quando vem também o tamanho do banco vai querer saber a história e conhecer um pouco. Já conhecia? Já conhecia por conta de Recife. A ação será dividida neste mês. Nos primeiros 15 dias o banco fica aqui e nos outros 15 vai ficar no Campus 2 da universidade, que já conta com outras ações para enfrentar a violência contra a mulher. Durante todo o ano nós temos um compromisso em formar profissionais que possam, na rede de enfrentamento à violência, dar sua contribuição no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, durante as nossas disciplinas, nós temos ações voltadas para discutir os direitos das mulheres e a igualdade entre homens e mulheres. Então, está no nosso currículo. E nós temos também ações na perspectiva de prevenir, conscientizando meninos e meninas e diferentes profissionais, que é fundamental que em briga de marido e mulher nós possamos meter a polícia, nós possamos meter o Estado, nós possamos acionar a rede de enfrentamento para acolher essa mulher, acolher de forma humanizada e assim ela se sentir segura a quebrar o ciclo de violência. O banco serve como um importante instrumento no enfrentamento da violência contra a mulher. Quem se aproxima vê aqui esse cartaz com todos os números que são canais de denúncia. E assim uma ação simples ajuda a diminuir essa matança que é realizada dia após dia. O número de feminicídio bateu recorde no Brasil. Ano passado foram registrados 1.470 casos, o que dá uma média de 4 mulheres mortas por dia no país. A Secretaria da Mulher em Caruaru realiza diversas ações para acolher a mulher que é vítima de violência e ajuda a evitar uma tragédia.
A Secretaria da Mulher, né, que é um equipamento, é uma das pastas do serviço público, né, da Prefeitura, tem o Centro de Referência da Mulher, que é um espaço, um organismo público que relativamente trabalha com as mulheres em situação de violência, né? Então, é um equipamento que tem profissionais do direito, profissionais de psicologia, de serviço social, que estão aptas e disponíveis 24 horas, né, todos os dias da semana, para atender mulheres em situação de violência. Seja essa mulher que está fragilizada pelo próprio episódio de violência, precisa desse acolhimento, precisa de uma escuta qualificada, seja para os encaminhamentos diversos que essa mulher pode precisar, uma vez que ela precise romper esse ciclo de violência. Em algumas situações, ela precisa sair do território de Caruaru, né, e outras cidades também, e aí a assistente social, ela vai dar os encaminhamentos necessários para que essa mulher possa recomeçar a vida em outro território, assim como também é possível fazer o acionamento de serviços de proteção do Estado. Jorge diz que, mesmo sendo homem, sabe da importância de falar sobre a escalada dos crimes, mas ajuda nesta luta para proteger as filhas e quantas mulheres mais precisar. A informação ela é importante. A gente tem visto hoje nos meios de comunicação a quantidade de pessoas de mortes diária e a gente precisa que isso realmente haja uma mobilização da sociedade para que haja um movimento transformador, onde a mulher possa ter segurança de denunciar, onde os agressores possam se sentir coagidos para evitar essas cenas brutas que a gente tem acompanhado diariamente. É um absurdo. Então eu como pai, tendo filhas que não são vítimas, mas que poderiam ser, eu me sensibilizo muito. Eu acho fundamental essas campanhas de conscientização. Para a mulher que está passando por uma situação de violência, o banco é um convite para que ela sente, possa refletir sobre que tipo de violência é esse. Geralmente no banco tem cartazes informativos sobre que tipos de violência são essas, para que ela sente, reflita, possa se reconhecer e se encoraje a denunciar. A gente vai para o intervalo agora. Daqui a pouquinho você vai ver que a lei do governo federal, que traz restrições quanto ao uso do celular em escolas e instituições de ensino públicas e particulares, completou um ano. Aí a gente vai ver como foi esse período de adaptação. O seu AB1 volta já, 12h, 25 minutos agora. AB1 de volta para você, 12h, 27 minutos. Vamos ver como é que está o Agreste Meridional? Vamos ver como é que está o tempo lá em Garanhuns? Olha aí, imagens ao vivo para você conferir agora aqui no seu AB1. Por lá o dia deve seguir assim, com céu nublado a parcialmente nublado, de acordo com a previsão do tempo. Existe também a possibilidade de chuvas rápidas à tarde e à noite, pessoal. A temperatura nesse instante está marcando 29 graus e a mínima deve ficar em torno dos 20 na Cidade das Flores. Vamos seguindo com o seu AB1. Hoje também é dia de falar sobre o seu direito aqui no nosso telejornal da Hora do Almoço. Gessé Acioli está voltando ao vivo e vai contar pra gente qual é a reclamação dessa quarta-feira. Né, Gessé? Pois é, Almi, a reclamação de hoje é a típica reclamação de muita gente. Eu tenho certeza que você que está em casa já passou por isso em algum momento. É aquelas velhas ligações repentinas, né, sempre insistentes ali, oferecendo algum tipo de serviço ou não. Também tem os golpes envolvidos dentro dessas ligações. A gente vai conferir agora na fala da telespectadora. Muita ligação que eu recebo dessas financeiras, das operadoras, esse tipo de coisa assim. Aí pronto, você vê do jeito que tem essa roubalheira por aí, né? Principalmente com os aposentados, que é os casais que nós vemos. Aí, minha filha, eu tenho medo dessas coisas. Tenho muito cuidado. Te incomoda muito, no caso, essas ligações ligando todo dia? Incomoda, porque você recebe uma ligação, você não sabe de quem é, por uma pessoa importante que precisa falar com você, entendeu? Aí fica na dúvida se deve atender ou não. Aí, né, isso atrapalha a vida da pessoa. E a senhora fica com mais medo por causa, justamente falam alguma questão de aposentadoria, alguma questão desse quesito? Essas financeiras oferecendo dinheiro, ninguém sabe realmente quem é, de ser um golpe, né? Aí fica difícil.
Pois é, essa é uma situação muito incômoda e a gente vai entender o que fazer em situações como essa. Eu estou aqui novamente com Cíntia Nunes, gerente-geral do Procon Caruaru. Cíntia, a gente sabe que essas ligações são muito chatas, mas o que fazer nessas situações, principalmente para evitar passar alguma informação ou cair em um golpe, por exemplo? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Pois é, e a gente sabe que esse temor, né, da telespectadora é muito razoável, né? A gente sabe que hoje em dia os bandidos se aproveitam dessas ligações massivas, né, de disparo de ligações massivas para aplicar golpes. Nessa questão que ela menciona, né, que ficam ligando bancos, empresas de telefonia ficam ligando para ela e ela não deixa de atender, porque muitas vezes alguém que realmente ela deseja receber aquela ligação para que não fique no prejuízo maior ainda em relação a esse transtorno. Então existe para esse tipo de demanda, né, para que cessem essas ligações, existe a ferramenta que é o Não Me Perturbe, que é um site em que o consumidor cadastra o seu número e informa quais são as empresas que estão fazendo essas abordagens abusivas. Então tem várias empresas cadastradas, todas as empresas de telefonia estão cadastradas, algumas instituições financeiras participam desse site e o consumidor pode cadastrar, é gratuito, é muito simples, o consumidor cadastra o seu número telefônico, o que não deseja receber ligações, vai gerar um número de protocolo e em 30 dias não pode mais haver, após 30 dias não pode mais haver nenhum tipo de ligação em desfavor do consumidor para esse tipo de abordagem para oferta de serviços e produtos. Portanto, entretanto, é necessário que o consumidor também fique atento a golpes, como você bem falou. Muitas vezes o consumidor atende uma ligação, informa ser do banco dele, ou às vezes faz uma chamada de vídeo. É importante a gente ressaltar que banco não liga para o consumidor e que, por um acaso, haja alguma ligação, algum contato por parte do banco, desligue e retorne a ligação, porque hoje em dia os bandidos camuflam os números, então o consumidor realmente acha que está falando com o gerente da sua agência, que realmente está havendo alguma compra que o consumidor possa via não reconhecer. Então é importante que o consumidor desligue aquela ligação, não forneça e ligue e retorne para o número oficial, não forneça nenhum tipo de dado pessoal, CPF, data de nascimento, códigos de cartão ou senha. E o consumidor ele fique atento, principalmente hoje, que é muito comum, o golpe por meio de chamada de vídeo, que o bandido faz a chamada de vídeo e ali ele o bandido faz vários empréstimos a partir da face do consumidor, né, da captura da face do consumidor, ou até mesmo invade a partir daquele vídeo o dispositivo do consumidor para que entre na conta do consumidor e ali faça realmente transações que o consumidor não deseja. Cíntia, muito obrigado pelas explicações. Cíntia Nunes, gerente-geral do Procon Caruaru. A gente reforça, né, não passar informações, não passar dados pessoais e evitar, né, estar em contato nessas ligações. E a gente reforça, se você tem algum problema, tem alguma dúvida, é só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, é o DDD 81991988212 e participar do quadro Seu Direito, sempre às quartas-feiras, tirando aqui as dúvidas do consumidor. Almir. Muito bem, Gessé, muito bem. Muito obrigado pelas informações aqui nesse AB1. Valeu! E vamos em frente, pessoal, porque as pessoas com transtorno do espectro autista quase sempre precisam enfrentar custos elevados para as sessões de terapia, para o transporte, para os medicamentos, enfim. E a isenção de impostos pode representar, sim, um alívio no orçamento dessas famílias, não é? Aqui em Pernambuco, um dos direitos que estão previstos em lei é a isenção do IPVA. Então, Franklin Portugal está chegando com essas informações agora. Como ter acesso a esse benefício, a esse alívio, hein, Franklin? É isso mesmo, Almir, sem dúvida é um assunto importantíssimo para diversas famílias, né? E a gente vai colocar este questionamento aqui para o advogado Brauli Andrade, advogado especialista, né, no direito autista, aqui participando do AB1 com a gente. Primeiramente, muito obrigado por participar aqui do AB1. Brauli, como ter acesso a esse benefício, né, que é a isenção do IPVA, no caso, aí, para os autistas? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde a todos. Inicialmente, para você ter direito a esse benefício, o ideal é que você possua um bom laudo médico fundamentado. Esse laudo deve ser feito pelo médico do SUS, certo? Para que você possa estar fazendo o requerimento do benefício. Você, com o laudo médico do SUS, pode estar dando entrada no site do Detran, fazendo um agendamento para passar por uma perícia médica no próprio Detran. E após essa perícia médica do Detran, com o resultado do laudo médico do perito, você pode estar entrando no site da Secretaria da Fazenda para fazer a solicitação da isenção do IPVA para a pessoa com autismo,
que é considerada pessoa com deficiência para todos os fins legais. Quem pode fazer essa solicitação, dar entrada nesse procedimento? Bom, pode dar entrada nesse benefício as pessoas com os pais, na verdade, os tutores e os curadores. Lembrando que a pessoa com autismo, se ela tiver 18 anos e for uma pessoa habilitada, ela também pode estar fazendo o requerimento do benefício em nome próprio. Qual a importância do laudo médico vir do SUS, né? De um médico do SUS? Bom, a importância do laudo médico do SUS é fundamental, tendo em vista que é uma exigência para você conseguir o benefício, é que o laudo seja elaborado por um perito médico conveniado ao SUS. O laudo ele tem que ser um laudo bem fundamentado, de preferência seja um laudo que contenha a necessidade de terapias, a quantidade de terapias que essa pessoa vai precisar fazer. Tem que ser um laudo bem completo para que o seu direito seja garantido com maior facilidade. Pode-se pedir a restituição do IPVA dos últimos 5 anos? Essa pergunta é uma pergunta muito importante. Se você recebeu um laudo de autismo recentemente, pode ter sido esse mês ou agora recentemente, a pessoa que é diagnosticada com autismo, como eu disse, ela é pessoa com deficiência. Então, você pode estar solicitando a restituição dos últimos 5 anos do IPVA que você pagou, tendo em vista que você tem uma pessoa com deficiência dentro da sua residência. Muito obrigado, agradeço bastante aí a participação do advogado Braulio Andrade aqui com a gente, tratando destas questões aí importantes da isenção do IPVA para pessoas aí do transtorno do espectro autista. Então, muitos esclarecimentos aqui dentro desse AB1. Daqui a pouco a gente volta aqui. Almir. Ok, Franklin, muito obrigado por essas informações. É sempre bom demais a gente trazer orientações, né, aqui no nosso AB1. Valeu, Franklin. A gente agradece também a participação do nosso entrevistado. A seguir, a gente vai falar sobre as formas de comunicação dos animais. Esses contatos e entendimentos vão além dos sons de comando, porque a rotina e os gestos também ajudam nessa missão. Os detalhes daqui a pouquinho, a gente volta já, 12h, 36 minutos agora. Então estamos de volta com o AB1, 12h, 38 minutos. Vamos dar uma olhadinha no trânsito agora? Vamos ver a movimentação ou a falta de movimentação. Olha aí, ó, esse vazio aí no centro da cidade sendo preenchido agora pelas motos que partiram ali daquele semáforo que fica na esquina do Grande Hotel. Centro da cidade, hein? Ali, ó, na Avenida Rio Branco. Muito movimento nesse instante, tipicamente do horário, né? 12h, 38 minutos. Pessoal que está indo para casa, almoço, para voltar para as atividades logo mais a partir das 2 da tarde, em média. Tem a criançada que ainda fica na escola esperando também, muitas vezes. Então a gente está vendo parte dessa movimentação ao vivo aqui na telinha da Asa Branca. E a lei do governo federal que traz restrições quanto ao uso do celular em escolas e em instituições de ensino públicas e particulares completou 1 ano. Passa rápido, não é? No começo, alguns alunos estranharam e precisaram se adaptar. Agora, o aparelho só pode ser usado em casos específicos. E nesse tempo, professores e gestores notaram que o comportamento dos estudantes mudou. Na sala de aula, a dinâmica é essa. A professora explica a matéria, os alunos assistem atentos e anotam pontos importantes. Mas há 1 ano, uma medida nacional surgiu para mudar um cenário que até então preocupava professores e gestores. A gente percebeu aqui na nossa escola que houve uma melhora assim, muito grande. Eles estão mais comprometidos, inclusive eles estão mais sociáveis, né? Estão socializando mais com os colegas dele, fazendo outras coisas. Antes dessa lei, atrapalhava um pouquinho. Porque muitas vezes o professor ia usar para fins pedagógicos e, às vezes, não todos, mas alguns acabavam meio que enrolando a gente. Quando a gente chegava perto assim, estava no WhatsApp conversando com alguém, rede social. A Escola Técnica Estadual Miguel Batista fica no bairro da Macaxeira, no Recife, onde estudam alunos do ensino médio integrado ao técnico. Muitos moram em outras cidades da região metropolitana, como a Adassa. Ela vem de Paulista todos os dias e precisou adaptar a rotina e o uso do celular no período em que está na escola. Foi, com certeza, um impacto muito forte, né? Ainda mais, para quem mora longe e tal, meu Deus, como é que vai ficar? Como é que eu vou avisar para a mãe, enfim?
Mas o lado bom aqui na escola, que, por exemplo, foi de pouco a pouco. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente foi se acostumando também. Maria Luísa conta que antes da proibição do celular na escola, ela já usava o aparelho de forma limitada. O meu uso do celular, ele era durante os intervalos. Como eu moro em uma cidade distante, eu falava com a minha mãe para avisar que eu tinha chegado. E também utilizava para algumas pesquisas que os professores pediam e para realizar algumas atividades. Durante as aulas, eu colocava ele dentro da bolsa e não utilizava. Só apenas quando os professores permitiam para utilizar para alguma atividade pedagógica. E agora? Agora, com a proibição do celular, eu não utilizo, mas como eu moro longe, ele permanece dentro da minha bolsa e quando eu saio da escola, aviso meus pais. Por aqui, na hora do intervalo, não se vêem cabeças olhando para baixo, nem estudantes isolados no celular. Eles conversam, brincam, jogam juntos, tudo longe das telas. Esther e as amigas aproveitam o tempo livre para jogar e colocar o papo em dia. A gente usa tempo para jogar, para conversar também, ou até mesmo passear pela escola, né? Já que a escola é grande. Não foi uma transição fácil, né? Porque a gente sabe que no cotidiano dos estudantes o celular já virou um acessório indispensável. Mas a gente teve muita articulação com as famílias, muita sensibilização com os estudantes e nesse meio termo a gente teve o apoio dos professores, que eram os que mais gostariam que o celular só fosse utilizado de forma pedagógica. A gente percebeu que a concentração, o foco, a participação nas aulas aumentaram bastante e isso a gente já fez um encontro pedagógico com os professores e na avaliação dos professores é que está surtindo efeito. Os meninos eles estão mais participativos, eles têm mais atenção aos conteúdos e isso é muito vantajoso para o ganho pedagógico. Essa nova era nas escolas começou com a Lei 15.100 de 2025, que proíbe o uso de celulares para estudantes da educação infantil ao ensino médio. Agora, no primeiro semestre, o Ministério da Educação deve fazer uma pesquisa nacional para avaliar como a regra está sendo aplicada e os efeitos dentro das escolas. O debate surgiu por causa de impactos observados nos alunos, como dificuldade de atenção em sala, exposição excessiva às telas, ansiedade e dependência digital. A lei prevê algumas exceções e determina que o aparelho celular pode ser usado para fins pedagógicos, para acessibilidade e inclusão, em casos de emergência ou que envolvam a saúde dos estudantes. Nesta escola particular, no bairro de Jardim São Paulo, os avisos de proibição do uso do celular estão espalhados por todo o colégio e os alunos respeitam. Não se pode deixar o celular para trás, porque isso faz parte do nosso dia a dia, mas na escola a gente tenta tratar de uma forma educativa, né? O celular, de fato, ele abre um mundo, vem muitas informações para todos e a gente precisa utilizar esse meio, mas a gente utiliza de uma forma responsável. Foi difícil no início, pelo costume que os alunos tinham de utilizar o celular, mas com a ajuda dos pais e um trabalho insistente da escola, nós temos conseguido lograr êxito e alcançar resultados muito melhores. Eles trazem o celular, eles podem portar o celular sem nenhum problema, a gente apenas restringe o uso. Então, se alguém é encontrado utilizando o celular, é levado à coordenação e ele recebe uma conversa com a gente para tentar dirimir a ideia do uso. Celular só quando a aula exige. O Nicolas tem 11 anos e já sente a mudança. Era um pouco ruim por causa que a gente não conseguia se comunicar. Tipo, todo mundo ficava no celular e não conseguia brincar com as outras pessoas. Isso era meio chato por isso. E agora? Agora dá para socializar lá no recreio e brincar com as outras pessoas, mas porque não tem acesso agora ao uso frequente no celular nas escolas. Bem, Nicolas, muito bem. Já que a gente falou sobre educação, estão abertas as inscrições para a edição 2026 do Cursinho Popular Edilson de Góes, aqui em Caruaru. É uma ótima oportunidade para quem está de olho no Enem, por exemplo. Inclusive, esse cursinho, pessoal, é de graça. Gessé Acioli está voltando ao vivo. E são quantas vagas disponíveis para esse cursinho tão importante? Hein, Gessé? Importante demais, viu, Almir? Oportunidade de 600 vagas aí para o pessoal participar desse cursinho popular, que já é tão conhecido aqui em Caruaru e toda a região. Eu estou aqui com o professor Soares, que vai trazer essa informação para a gente. 600 vagas, como é que está funcionando essa preparação, já visando aí as provas relacionadas ao vestibular, ao Enem. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos, um prazer, né? E agradeço antecipadamente a oportunidade. Veja, mais uma vez, são 24 anos, o cursinho abre inscrições
né, para aquele aluno que está concluindo ou que já concluiu o ensino médio, são os chamados egressos. Então, as inscrições começam hoje e vão até o dia 26, tá? E você, aluno, você faz a sua inscrição na comodidade da sua casa. Pega o celular, entra no Instagram do Cursinho Popular Caruaru, entra no link da bio, preenche o formulário e está feita a sua inscrição. Então, de hoje até o dia 26. Mas é comum que essas vagas acabem rápido. Então, corre lá, como o nobre repórter disse, são apenas 600 vagas. Tá entendendo? Então, o cursinho funciona aos sábados, das 13h30 às 17 horas. Vamos até a véspera do Enem e contemplamos todas as disciplinas cobradas no Enem. A gente sabe que há novidades também previstas para esse ano, segundo o Ministério da Educação, a possibilidade daquela prova de observação, né, da qualidade do ensino também está inserida no Enem para alunos do terceiro ano. Então, isso reforça a importância do cursinho. Sim, o ministro da Educação, Camilo Santana, ele anunciou ao término das provas do Enem o ano passado que a prova do SAEB, né, que mede a qualidade do ensino médio, ela será avaliada com a prova do Enem e vai ser todo ano, já que eram de 2 em 2 anos. Então, mais um motivo para o aluno que está concluindo, principalmente, procurar um curso preparatório, não é? Para o Enem, porque a dinâmica é diferente da prova do SAEB para a prova do Enem. Então, mais um motivo para ele procurar e, logicamente, procura o quê? O cursinho popular, que é o quê? Que é oferecido pela Prefeitura Municipal de Caruaru e gerenciada pela Secretaria de Educação. Então, é gratuito, tem professores de qualidade, por exemplo. A aula inaugural, não esqueçam, será no dia 28 de março. Teremos um mega aulão de redação com o professor Menelau Júnior. É um dos nossos professores. Então, é uma equipe muito competente que há 24 anos tem a missão de colocar aluno na universidade. Muito bem, professor Soares, muito obrigado pela participação conosco. É isso, as inscrições começaram hoje e seguem aí, mas vai rápido. Vai lá, @Cursinho Popular Caruaru no Instagram e faz a tua inscrição. É isso aí, para todo mundo aproveitar bem esse conhecimento, não é não? Valeu, viu, Gessé? Bom trabalho para você. Vamos para o AB Esporte agora? Tem clube aqui da região no clima de planejamento para chegar forte, hein? Na Série D do Brasileirão. Herbert Ramos está ao vivo e vai trazer todos os detalhes agora. Não é isso, Herbert? Boa tarde para você. Fala, Almir. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está ligadinho no AB1, está ligadinho no AB Esporte. Um dos times que vai representar Pernambuco na 4ª Divisão Nacional é o Maguari, de Bonito. E o clube vai atrás dos objetivos neste campeonato. Se liga só. O ano do Maguari está repleto de emoções. Um time que passou por jogos marcantes, sofreu algumas viradas e precisa se organizar para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Nesse ano, a 4ª divisão terá um formato diferente. São 96 clubes, divididos em 16 grupos de 6 times cada. Além do Maguari, Central, Decisão e Retrô representam Pernambuco nessa competição. Antes da Série D começar, é hora de fazer os ajustes necessários para atingir os objetivos da temporada. Eu acho que desportivamente faltou alguma coisa, mesmo a gente tendo feito bons jogos, mesmo a gente tendo empatado contra times grandes, né? Mas mesmo a gente tendo passado da primeira fase na Copa do Brasil, que foi um jogo difícil, né? O Laguna, muita gente dizia que o Laguna era isso, era aquilo outro. Não, eu tenho certeza que não era, não foi. Mas acho que desportivamente, eu acho que a gente ficou um quase que não foi satisfatório. Eu acho que a gente poderia ter entregado alguma coisa a mais. Eu acho que um ponto que ficou muito notado foi nosso baixo rendimento no segundo tempo, em alguns jogos. Chegou o momento de deixar de ser o time do quase. De quase classificado no Pernambucano e na Copa do Brasil, o Azulão precisa ir bem na Série D para garantir participação em um torneio nacional no próximo ano. Tem a primeira fase, que é a fase de 6 grupos, de 6 times, né? E o primeiro mata-mata, né? Que é a segunda fase. Quem passa da segunda fase já garante a permanência para o ano seguinte. Então, esse vai ser o principal objetivo do Maguari.
buscar essa classificação para a Série D do ano seguinte. O início da 4ª Divisão Nacional está marcado para o dia 4 de abril. Mais detalhes sobre a tabela devem ser definidos pela CBF nesta quinta-feira. Com a chegada de um novo desafio, é normal reforçar o elenco e buscar ainda mais qualidade. Além disso, a partida histórica contra o Fortaleza pela Copa do Brasil valorizou alguns atletas, mas quem chegar já sabe o que fazer. O que eu posso dizer é que agora para a Série D a gente já renovou, a gente já está com a energia renovada, a gente está muito otimista para o que fica, do elenco que fica, e está muito mais otimista para quem chega. A gente está sendo muito criterioso com essa chegada, e a mensagem que eu posso transmitir aqui para o torcedor do Maguari é que quem chega vai chegar para resolver, né? Acho que a gente não precisa mais trazer apostas para o Maguari. A gente espera que com eles a gente possa chegar na Série D bem, competitivo, forte, jogando em casa, e também competitivo jogando fora de casa. E vamos sim em busca dessa Série C. Bem, tá aí o planejamento do Azulão. Toda força para o Maguari. Muito bem. E vamos seguindo para outros desafios agora, porque vai rolar um grande evento esportivo aberto para a família inteira aqui em Caruaru, né, Herbert? Exatamente, Almir. O nome desse evento é Virada Esportiva. Ele está sendo promovido aqui em Caruaru e vai ter cerca de 26 horas de duração. São muitas opções de atividades, muita coisa boa. Nosso amigo Franklin Portugal está ao vivo com a gente e vai trazer mais detalhes sobre esse evento. Boa tarde para você, Franklin. Muito boa tarde para você, Herbert, e boa tarde para o Almir aí mais uma vez, né? E falando desse evento aí, o que é da valorização do esporte, o que é a saúde, né? Caruaru vai estar respirando aí intensamente da noite desta quarta-feira para a noite de amanhã. Ao meu lado para falar sobre a virada esportiva, Adson Leonel, secretário executivo de esportes aqui de Caruaru. Boa tarde, secretário. Como é que vai ser, então, essas modalidades atreladas a diversos locais aqui de Caruaru? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Almir. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. A virada esportiva desse ano serão 26 horas de esporte na cidade de Caruaru, em vários locais, em vários bairros da nossa cidade. Iniciaremos no Monte Bom Jesus, às 18 horas. Depois das 19 horas, lá na Praça Pipa, no Chique Chique, também temos a modalidade esportiva com dança. Às 20 horas, a gente vai ter na Via Parque 3, no Cedro, judô. Às 21 horas, lá na quadra de areia da Boa Vista 1 e 2, com futevôlei. Às 22 horas a gente vai estar no Complexo Olímpico com voleibol de alto rendimento, Caruaru desenvolvendo aí um torneio, participando desse torneio. À meia-noite a gente vai ter jogos eletrônicos de meia-noite até 5 horas da manhã, tanto com FIFA, com Counter-Strike. Então, às 5 horas da manhã a gente vai estar na Avenida Portugal com a caminhada orientada. Às 6 horas da manhã da quinta-feira a gente vai estar na Escola Municipal Laura Florencio também com ginástica. E aí, assim, uma programação vasta, robusta para você, cidadão caruaruense que gosta de esporte, poder participar conosco. Quem quer participar tem que ter feito uma inscrição prévia ou de que forma pode participar, desde que se identifique a uma dessas modalidades? Da forma mais simples possível, Franklin. Basta você olhar no site da Prefeitura de Caruaru toda a programação esportiva que a gente vai estar oferecendo e você ir para o local dessa modalidade esportiva que está sendo oferecida. Lá vai ter um profissional da educação física da Prefeitura que vai lhe acolher e aí você vai poder participar da modalidade que você escolher. Para não restar dúvidas, são atividades ininterruptas, cortando pela madrugada e seguindo. Isso, serão 26 horas ininterruptos. A gente inicia às 18 horas de hoje, lá no Monte Bom Jesus, e encerraremos com a caminhada na estação ferroviária às 19 horas da quinta-feira. Então, você que gosta de esporte, você que gosta de atividade física, se faça presente, porque vai ser muito importante e muito legal esse momento. Muito obrigado pela participação, então, de Adson Leonel aqui com a gente. É um desafio aí quando se trata do jogo de futebol, né? O jogo eletrônico, né? O desafio aí para o nosso amigo Eliakim, né? Testar as habilidades, hein? Almir, Herbert. Pelo menos da minha parte,
Fica o desafio para o Almir também. São várias opções para a gente praticar, mas essa do campeonato de futebol eletrônico com certeza vai mexer com os ânimos também da redação, né, Almir? Exatamente. Para esse aí eu posso ficar fora, não tem problema. Eu já demonstrei aí a falta de talento para os jogos eletrônicos, meu amigo Herbert Ramos. Agora, conte pra gente o seguinte, como é que tá o clima para o retorno daquela resenha da galera que bate uma bolinha com os amigos aqui no AB Esporte, hein? Amanhã, Almir, tem início a 5ª temporada do nosso querido GE no Racha, esse quadro bacana que a gente sempre visita os rachas e faz aquela resenha maneira. A gente preparou um resumo do episódio que vai ser exibido amanhã para deixar a turma na expectativa. Se liga só. Essa é a turma do Racha do Bem! Passando o Viking no nariz ali também, preparado. Passa aí de novo. Aqui é o preparatório para... Monta um time, uma panelinha pela graça, pela audiência. Mas aí não vai dar jogo. Não é melhor montar um time ruim? Exatamente, é a panelinha inversa. A panela inversa, entendi. Foi um trechinho e amanhã a gente mostra a versão completa desse episódio GE no Racha, voltando aqui no AB1. E eu faço um outro convite também, Almir, para a turma que quiser conferir mais informações sobre o esporte regional. Acessa lá, GE Caruaru e região, tem sempre coisa boa por lá. Vou ficando por aqui, Almir, até amanhã. Aquele abraço para você, viu, Herbert? Valeu! E vamos seguindo, porque no chamado mundo animal, a comunicação vai além dos sons. Ela também pode acontecer por meio dos gestos, da rotina, enfim. E mesmo sem falar, os bichos se comunicam também. Veja na reportagem. Latidos excessivos, ansiedade, destruição de objetos e dificuldade em obedecer a comandos costumam ser interpretados como desobediência. Mas na maioria das vezes, esses comportamentos são sinais claros de falha na comunicação entre tutor e pet. Diferentemente dos humanos, os cães e gatos não se comunicam por palavras, e sim por energia, gestos, rotina e emoção. De acordo com esta veterinária, quando o tutor aprende a se comunicar na língua do cão, a relação se transforma. O cão lê o mundo pelo comportamento do tutor, não pelo que ele fala. Quando essa comunicação não é clara, o comportamento do animal acaba sendo o reflexo disso. Segundo os especialistas, é preciso alinhar intenção, emoção e ação. O cão não entende discurso, mas percebe postura, tom de voz e estado emocional do tutor. Um tutor ansioso pode gerar um cão ansioso. Já atitudes agressivas podem resultar em medo ou até agressividade no animal. A comunicação ela ocorre muito, de uma forma distinta. Eles são muito sutis. Então, o que é que muda? Nos gatos, eles se comunicam muito pelo bigode, o rabinho, as orelhas. Então, assim, um gato com um rabo para cima, ele ainda está confortável. Agora, se for aquele rabo que esteja balançando o tempo todo, a orelha para trás, então ele está mais irritado. Já os cães, eles costumam se movimentar de uma maneira mais leve. Se ele está muito rígido, é porque ele está incomodado com a situação. Além disso, é bom sempre observar o comportamento dos cães, para identificar doenças precocemente. Animais que estejam fazendo xixi mais escuro, concentrado, fezes moles, cocô com sangue, vômito, tristeza, animal mais quietinho, falta de apetite. Então, a gente já procura o serviço veterinário quanto antes, porque tudo que a gente diagnostica antes é tratado mais eficaz. Sayonara vivencia na prática os desafios e aprendizados dessa convivência diária com Bruce, seu cãozinho de 3 anos de idade. Eu sempre falo para o pessoal assim, que ele entende tudo, ele tem expressão de bravo, expressão de triste, de desconfiado. Ele sabe até a roupa quando eu vou trabalhar e quando eu vou sair, que ele já fica desconfiado. Ele tem expressões, ele pede para comer, ele pede para passear, ele pede para brincar. Ele tem assim expressões que só realmente quem tem vai entender que ele é muito expressivo, muito sentimental, sem dizer uma única palavra. Amanda também tem uma boa comunicação com seu pet. Sua relação com Louie vai muito além das palavras. É sobre observar, entender e ajustar atitudes. A Louie, ele só não fala mesmo para não pagar a conta, porque quando ele quer alguma coisa, o que é que você quer, mamãe? Aí ele aponta com um focinho. Quando a gente está em casa, por exemplo, se tiver calor, ele pede para ligar o ar-condicionado. Ele reclama e olha por lá e eu já sei que é o ar-condicionado.
Quando é o ventilador, ele bate a patinha no ventilador que é para ligar. E quando ele quer jantar, que toda noite ele janta, sendo que é comida de panela, é batata doce, é cará, é uma carne, tem que ser fígado de galinha, tem que ser moela, misturado e bem batidozinho, viu, do jeito que ele quer. Aí ele vai para a cozinha e fica batendo a patinha assim lá na grade da cozinha, que é para ele poder comer a comida dele. Outro ponto essencial é a coerência. Para que o cão se sinta seguro, o ambiente precisa ser previsível. Regras claras e constantes ajudam o animal a entender o que pode e o que não pode. Quando as permissões mudam o tempo todo, o cão não está testando limites, apenas tentando compreender um sistema confuso. Eu acho de extrema importância a gente, desde novinho, depois das vacinas, óbvio, e da vermifugação correta, levar esses pets para conviver com outros animais, com cães, com gatos. Por quê? A minha não conviveu assim e hoje ela é bravinha, viu? Ela não deixa... Eu sou veterinária, eu não posso fazer uma coleta na minha própria cadela, não posso aplicar uma vacina nela porque ela não permite. Ela não teve essa sociabilização com outros animais, então ela também não aceita cães e gatos. Além disso, ela não deixa que eu pegue nela de jeito nenhum para fazer nada, a não ser que seja fazer um carinho e botar comida, que é o que ela gosta. A gente vai entendendo a linguagem de cada um e assim, no dia que eu tiver outro animal, com certeza eu vou sociabilizar mais, porque eu vi como a sociabilização com outros pets é importante. Quando o tutor e animal passam a falar a mesma língua, a convivência se torna mais tranquila, saudável e cheia de conexão. É isso, agora 1h01. Amanhã tem o AB Saúde e nós vamos falar sobre cálculo renal, ou seja, pedra nos rins, é o assunto dessa quinta-feira aqui no AB1, olha só. Nesta quinta-feira, o AB Saúde vai falar sobre o cálculo renal, as conhecidas pedras nos rins. Um problema sério que causa dor e que exige acompanhamento médico. Vamos conversar ao vivo com um especialista e você pode participar mandando a sua pergunta. É AB Saúde, é no AB1, é na Asa Branca. Isso, e daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. A gente vai conversar com o presidente da Autarquia de Urbanização e Meio Ambiente de Caruaru, Francisco Batista. Esquece não, hein? O Panorama começa às 2h na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa quarta-feira. Uma ótima tarde para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal!